O Flamengo, pô, o Flamengo, o pessoal fala muito do Corinthians, tá? Não vou arrumar discussão, não. Mas disparadamente, a maior torcida do Brasil é flamenguista. Porque você vai nos 26 estados, você vai. Todo lugar que você vai, sabe, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, até lá a ponta, o Amapá, lá tá. Poxa, você vai encontrar alguém usando a camisa do Flamengo. É sempre assim. Não, meu time daqui é o time tal. Ah, eu sou Vitória, já tá na Bahia. Aí, qual o segundo time? Ah, o segundo time é o Flamengo. E geralmente, se ele comprar a camisa, vai deixar de comprar a camisa do time dele e a do Flamengo. Então acontece, essa história que venderam aí que o Corinthians era o maior time do Brasil, a maior torcida, aquilo, sinceramente, para mim é papo furado. Eu acho que a gente vê na rua, né, que o Flamengo, eu já viajei em muitos estados da federação, fui para muito lugar já. Pô, todo mundo você chega, todo mundo que gosta de futebol fala assim, pô, vai ter jogo do Flamengo hoje. Te garanto que hoje tem televisão ligada lá no Amazonas, o pessoal vendo o jogo do Flamengo, lá no Mato Grosso, lá no Amapá, né? Para isso, quando a gente já for jogar, o pessoal vai se preocupar com isso tudo aí. Isso é papo. Flamengo é Flamengo, não adianta. Quer não. Oi, Adélia, boa noite. Tudo bem? É isso aí, vamos torcer pelo Mengão. Joia. Então vamos lá, turma. Então, eu já mandei para a turma de nono período material para terminar praticamente o semestre. Vocês, eu estou terminando o material, estou dando uma aprimorada, estou melhorando um pouco e tal. Então, me comprometi com vocês que até o final de semana eu vou postar para vocês os próximos encontros. Vão ser. Tem material postado até o dia 1º, terça-feira que vem. Dia 3 não há aula, porque é dia de Corpus Christi, né? Aí nós vamos ter aula 8 de junho, 10 de junho, 15 de junho, 17 de junho, depois 22, 24, 29 e 1º de julho. 1º de julho é a segunda data para avaliação. Então, eu conversaria com vocês que se por acaso a instituição não mandar calendário pronto de avaliação, vamos colocar a avaliação para o último dia da semana de avaliação, que está no calendário oficial, que é 1º de julho. Então, a gente faz a avaliação 1º de julho, entrega, né? É a ideia, se 1º de julho você vai entregar a avaliação, 29 vai ser uma terça, e a aula anterior vai ser 25, né? 25. Então, no dia 25, no mais tardar, eu estou entregando para vocês o material para avaliação, mas eu devo entregar bem antes. A minha ideia é entregar para vocês a avaliação no dia 18. É 3, 10, não, minto, 17. É 3, 10, 17, 24, né? E primeiro. Por quê? Porque aí vocês têm dois finais de semana para preparar. Eu mando o material para vocês, eu não discuto com vocês ainda. Na outra semana já tem avaliação. Na primeira aula subsequente, que vai ser, então, 1815, perdão, 22, o que foi a Bruna. 22, eu já paro para conversar sobre a avaliação, para tirar dúvidas, já estavam com ela já há alguns dias, né? E a gente discute, aí vocês têm 24, para a gente também conversar sobre avaliação e tal. 29, eu entro no ar aqui só para falar sobre avaliação, para quem ficou para o finalzinho, para entregar e tal. Eu vou dar umas paradas sobre ela, claro, no dia, no dia, no dia, sempre estou tocando, data 8, 15, 22, né? Já dou uma dica, a gente conversa, trata sobre isso. 24, pode tirar alguma outra dúvida, se for o caso. 29, primeiro é só, eu entro no ar só para ficar quietinho aqui, aguardando vocês para falar alguma coisa comigo. Ah, eu estou com a dúvida aqui, deu um probleminha aqui, deu um pequeno atraso, lá. Paulo está de camisa do Flamengo lá. Olha lá, tá vendo? Acontece. Chegou agora foi a Mara. Foi Mara. Estou vendo aqui. Não, não. O sistema que eu tenho feito nesses 3 semestres à distância, que tem tido aula remota, eu tenho feito o seguinte: como as avaliações, eu acho, que são bastante discutidas, bem arrumadinhas, e as aulas estão sendo bastante bem cumpridas, não há por que fazer uma outra avaliação. Então, fica avaliando só a nota da avaliação, só vai ter avaliação. Salvo-se. Oi, Mara, boa noite. Salvo-se qualquer razão, a colega nossa
tirar uma nota baixa, que eu acho muito difícil, né? Aí a gente pode passar uma outra atividade para poder fazer um somatório, uma melhora de nota e tal. Mas eu entendo que o TED é desnecessário. Tá? Eu já dei uma explicação uma vez para vocês, para cima de vocês, mas eu sempre gosto de explicar isso, porque o TED, é porque é o seguinte, né, o TED, quando ele foi inventado, criado, foi introduzido na... Oi, Paulo, boa noite. Quando ele Boa foi noite. criado, tudo bom? Tudo bem. Quando Tudo. ele foi criado, né, porque tem o Paulo César e está aqui outro Paulo Júnior, né? Os dois? Ah, não, está aqui, Paulo César, isso aí, estou É tranquilo. porque o outro caiu, o outro É, eu tô caiu. vendo, só tá até um retrato com a camisa do Flamengo aqui. Tranquilo. Aí o que acontece? Estou falando aqui com o Leandro e para todo mundo isso aqui. Quando criaram o TED, eu falei para vocês por que é o motivo do TED. Tudo tem que ter uma razão. Por que você tem é trabalho extracurricular, tarefa extracurricular? O TED tem um nome. Extra. Extra o que é? Tudo bem. Eu sempre esqueço. Até porque se tiver uma professora, nenhum professor sabe o que significa TED. Mas é uma tarefa extra classe. Tá? Então, o que acontece? Por que foi criado o TED? Ah, você tem que ter a segunda nota, uma nota dupla, tu faz o TED, faz a prova, soma as duas notas, divide por 12 e tal, tudo bem. Por quê? Porque há um problema de carga horária, porque a carga horária do curso de vocês, com qualquer curso superior, ele é dado em horas, logicamente. Só que as horas relógio são diferentes das horas de sala de aula. Por quê? Porque os tempos de sala de aula, inclusive por acordos sindicais, tá? Convenções de trabalho, coisa assim, eles são menores que a hora. Você está dizendo, pô, mas por que é menor que a hora? Porque entende-se que quando o professor recebe uma hora, aquela uma hora não pode ser pago só para estar dando aula, especificamente. Por quê? Porque ele tem que preparar a aula. Ele tem atividades outras, extras, coisa de prova, preparar avaliação, preparar aula, coisa assim, que fazem parte da relação de emprego dele. O que eles fizeram? Eles reduzem a hora relógio para uma hora aula menor, 50 minutos de manhã ou 40 minutos de noite, para compensar essa atividade. Entenderam? Então, quando você tem 4 horas aula, vocês estão hoje 4 horas aula. Mas aula. A hora não é hora relógio. Então, vocês têm menos 80 minutos de hora relógio, 1h20 a menos, porque cada tempo tem 40, e conta-se com uma hora. Aí o que aconteceu? Bolou-se uma atividade acadêmica, esta sala de aula, para o aluno fazer para complementar a carga horária que não é oferecida para ele na sala de aula. Eu sempre parti do pressuposto, Leandro, que isso aí não é responsabilidade de vocês, alunos. Entendeu? Eu acho que a instituição é que é responsável por isso, porque se a carga horária está reduzida, para chegar na hora relógio, faça então um sistema hora relógio, que eu estou tentando implantar, mas eu quero que os professores trabalhem mais. Tá dando, isso aí que vai dar até problema, talvez até na justiça adiante. Colocar a hora, em vez de tempo de 40 minutos, como é tempo de 1 hora. Então, estão aumentando, estão pagando o professor 40 minutos, 1 hora, ele trabalha, mas ganha 40 minutos. Então, ele ganha o quê? Ele ganha 33% a menos do que o que ele trabalha. Isso vai dar rolo. Tá? Não sou das turmas, não. É só turma nova. Chegou agora no ano passado. Então, eu sempre parti do pressuposto assim: se eu tiver que criar uma atividade para o aluno extra, vai ser uma atividade que ele ganhe ponto, que ele se aprimore, mas que não seja uma maneira dele pagar um preço de uma coisa que não é responsabilidade dele. Você não tem nada a ver com a hora ser menor. Tá? Então, o que eu faço? Vocês se lembram? Ó, faz curso à distância, tal. Mas nesse semestre agora, no semestre que tem antecedido, como a gente estava num trabalho tão legal em sala, você vê, nós já somos 17, daqui a pouco nós somos às vezes 40. Todo mundo está aqui se esforçando, todo mundo vem, é difícil, sabe que a internet é complicada, acessar a linha, é custo e coisa assim, mas está todo mundo funcionando bem. Então, eu digo assim, para que eu vou fazer uma atividade dobrada para eles, se eu posso, numa avaliação, cobrar deles, vocês todos, tudo aquilo que eu preciso que vocês saibam, que é necessário vocês saberem, para poder ir bem nessa disciplina. Então, eu vejo como desnecessário ter. Isso é uma opinião pessoal, está entendendo? Estou falando com o Leandro, mas com todos vocês. Isso aí não vai estender. Ah, não, é porque o outro professor não age assim. Não é o caso. Isso aí sou eu, né, com esses meus 37 anos de magistério aí, que eu tenho um pouquinho de vivência nisso para poder entender o que é um problema meu e um problema de vocês.
Né? Problema de vocês, é vir às aulas, fazer avaliações, coisa assim, problema meu. Aprender nas aulas, tirar dúvida, coisa assim. Problema da instituição, essa questão da instituição. Então, eu não posso jogar isso no colo de vocês, como eu nunca joguei. Entendeu? Então, esse é o jeito meu. Fiquem tranquilos. Então, a avaliação, salvo se alguém não se houver bem na avaliação, aí sim, para aquele caso, se fazer, daí, ó, não fui muito bem aqui, aí a gente faz uma atividade para melhorar o grau, coisa assim, mas não, eu acho desnecessário, tá? A realização do TED, eu acho. Tá legal? Pessoal, me nota uma curiosidade, por favor. Fala, Eduardo. O Arnaldo ainda é vivo lá da Siemens, professor Arnaldo? Quem? Qual dos dois? Porque são dois Arnaldos. Tem o Arnaldo Azevedo e tem o Arnaldo Dollinger. Arnaldo, que era de matemática, que era coordenadora, que era da Siemens, você pode falar. Mas é o que organizava os cursos? Arnaldo, isso. Aquele Arnaldo Azevedo. Eu não sei. Eu sei que o Dollinger, que é o outro Arnaldo que era da administração, que era muito competente, um cara bom de informática cabeça, meu amigo, inclusive, particular, esse faleceu. Mas acho que o Arnaldo Azevedo está por aí. Não sei se está lá ainda, acho que ele não está mais lá, não. Ele foi candidato a deputado na época, lembra? Ele é metido de política, essas coisas aí. Isso. Ele é bom papo. Um cara bem, ele é bem atuante. Inclusive, acho que ele é professor do município também, foi diretor, coisa assim. Ele é um cara bom, É bom de organizar curso, um cara bem articulado. Agora, perdi contato. Eu trabalhei na Siemens, sim, de 87 a 2000. Trabalhei 13 anos lá, né? Sim. Aí fui até promovido rapidamente, tal. Fui bem lá dentro. Aí até começou um tempo lá que eles começaram a não pagar o professor de direito, dava até cheque sem fundo a professor como a título de salário. Aí eu falei, não dá para mim mais não, aí eu acabei saindo. Até tive que receber até uma parte que eles me deviam na justiça mesmo, porque não queria me pagar. Mas aí eu perdi contato, mas eu sempre me dei bem, porque eu trabalhei nos cursos do Arnaldo Azevedo, tá? Mas eu não... Posso até procurar saber. Tá? Tranquilo, doutor. Se eu souber alguma coisa, eu te informo. Valeu. Tá bom, então vamos lá, turma. Conversar desse caso já vimos isso. Boa noite para quem chegou agora, tá? Fabiano, apesar de Rafaela, tá? Time todo. Vamos ver aqui. Anteontem, nós começamos a ver o usufruto. Eu falei para vocês que seria apreciado esse assunto em dois encontros, terça e hoje, porque aí nós entenderemos o usufruto por inteiro, e para poder, na terça-feira que vem, nós vimos as unidades 19 e 20 que falam do uso e da habitação. Que, na verdade, já seria você pegar o usufruto, esse conceito, reduzir um pouco mais ele, para você entender o que é uso, um direito real também, sobre coisa alheia, e reduzir para habitação, que também é um direito real sobre coisa alheia, mas eles todos são, se você pegasse uma laranja e fosse tirando pedaços dela e ficando até o coração dela, mas sempre parte da laranja, né? Então não tem dificuldade, não. Vamos ver aqui, então. Vou só dar uma repassada no papo de anteontem, que eu estava meio acelerado também. Agora, boa noite. E aí eu acho que a gente precisa dar uma revisão. Eu sempre faço. Então, vamos lá. Primeira questão. Usufruto, né, é um instituto que foi criado no direito romano. Pelo direito romano. Por quê? Por que o direito romano é assim tão frutífero, né? Tão producente, institutos de direito, né? Porque o direito romano foi um direito criado para atender a um país conquistador, para atender a maior nação daquele tempo sobre a face da Terra, né? O Império Romano, né? Então, quando você tem essas mega nações muito amplas, que dominam, então, você tem que ter um tipo de relacionamento, de tratamento jurídico muito competente, por quê? Porque à medida que eles vão praticando guerra de conquista, porque veja só, o romano todo estruturado, tinha lá a República Romana, você tinha o imperador romano, você tinha o senado romano, você tinha os juízes romanos, tinha uma estrutura administrativa burocrática que hoje ainda é, talvez, mais avançada que estruturas burocráticas de nações que existem hoje. Você vê que eles andavam 20 séculos à frente, às vezes, de outras nações do mundo. Tanto é que hoje você vê que na Suíça, que é um dos países mais avançados do mundo, você tem até hoje regiões da Suíça que são os estados suíços, são pequenos, a Suíça é um país pequeno, chamam de cantões, porque o termo de cantão chamam como se fosse município.
mas que certos cantões têm legislação romana de 2.000 anos atrás, valendo hoje ainda, do jeito que ela foi escrita, relação de direito comum, para você ver que eles avançadíssimo. Então, questão assim, de relação. Um momento. Aí, tá. Então, em relação a essa questão das regras jurídicas, o que acontecia? No Império Romano, o que acontece? Onde é que está o poder do Império? A conquista de áreas, de espaços geográficos, né? A dominação de tribos, de povos estrangeiros, para poder haver deles o quê? Impostos, né? Parte da produção, né? Você também ter produtos para você alimentar a população romana, né? Você suprir a estrutura do Império Romano como um todo. Mas cada vez que o Império caminhava com suas legiões e conquistava mais áreas, mais espaços nas suas guerras, e sempre, ou geralmente, vitoriosas, né? Eles ganhavam mais áreas. E quando você ganha mais áreas, você tem aquela história, é conquistar e manter. Conquistou, agora você tem que manter. Se você não mantiver a área que você conquistou, você vai perder. Então, o que pensou o romano? Poxa, a gente não pode ficar mantendo tropas e tropas e tropas e tropas paralisadas, né? Estacionadas, para poder manter posições já conquistadas. Tem que pensar algum jeito de ocupar esses espaços com gente, com pessoas, para poder, em nome de Roma, né, direto ou indiretamente, proteger a nossa conquista. Entendeu? Então, o usufruto é um aspecto desse. Por quê? Porque o usufruto dá-se lá no direito romano em áreas públicas. Porque vem o Império Romano, diz para você assim, olha, tem uma área aqui, tá vendo? Uma área grande para cultivar, criar animais, coisa assim. Se você quiser, eu te entrego o direito de você usar e o direito de você... Eu vou afastar. Oi, Sara, boa noite. Você usar e você fruir. Ou seja, você pode plantar, deve plantar, porque lá não podia você... Boa noite. Você não pode não fazer nada, tem que ocupar. Ocupar como? Bom, você tem que usar. Uma coisa assim. Você pode também fruir, você pode tirar frutos dali, você pode plantar e ter excedente, você ganhar, lucrar com aquilo, negociar animais que você crie, o leite que você retira das vacas leiteiras que você porventura cuide naquela área, e aí você tem aquilo tudo já estruturado de maneira legal, de forma jurídica, né? Muito, você vê, por isso, uma das questões romanas era o avanço do Império Romano, do Estado romano, ele era infinitamente mais avançado do que, por exemplo, um Estado tribal, né? Uma tribo germânica, uma tribo gaulesa, e coisa assim. Por isso que vocês também veem que o direito romano, o Império Romano, se expandiu tremendamente, né? Seja a própria questão do julgamento, da crucificação de Jesus Cristo, né? Você vê isso, como é que tem tudo a ver com o direito romano, né? Vamos lá. Então, eu falei sobre instituto, eu falei do conceito, para vocês que o conceito, o legislador deve, por um preciosismo, por um tratamento de responsabilidade, não conceituar, apresentar no texto da lei conceitos, e sim limites, valores, objetivos, coisas assim. Aí nós vimos que o Código Civil de 1916, o primeiro Código Civil brasileiro, ele apresentou isso também, resulta, ele apresenta, o legislador apresenta conceituações e muitas das vezes são interessantes. Tá? Então, olha você lá, né? O conceito de 1916, nós transcrevemos, aí viu lá o direito real sobre coisa alheia, o direito real de fruir, né? As utilidades e frutos de uma coisa, enquanto temporariamente está cada propriedade. Por quê? Propriedade tem 3 poderes, né? Usar, fruir e dispor. Parece um mantra, né? Poxa, esse cara vai repetir isso a vida inteira, né? Sempre lembra, a propriedade é usar, fruir e dispor. A propriedade é o direito real pleno, é o grande direito real, né? É o primeiro direito real. Então, quando você fala usar, fruir e dispor, você faz o quê? Em geral, usar, fruir e dispor se concentram todos em quê? No mesmo agente, que detém a propriedade, que tem o domínio, né? Mas você pode, nesse instituto criado aqui, destacar 2 poderes da propriedade, deixando para aquela pessoa que detém os 3 poderes, um poder só, poder de disposição. Agora, o de uso, de fruição, você entrega para um outro agente. Esse destacar é temporário, por quê? Porque o natural é que a propriedade enfeixe os 3 poderes.
da propriedade, usufruição e disposição. Então, quando ele está destacado, é temporário, porque ele vai ser reintegrado, mais cedo ou mais tarde, em várias situações, que estão vendo aqui. Né? Então, falamos que o Código Civil atual não proferiu o conceito, né? Usando uma boa técnica legislativa da modernidade. Tá? E aí você vê que destacar provisório dos poderes da propriedade cria o denominado no proprietário. Por quê? Porque se você tem dois agentes, sendo que um tem a disposição, eu tenho uso e a fruição, tem uso e a fruição, você vai chamar de quê? De usufrutuário. E aquele que ficou só com a disposição, você vai chamar de no proprietário. Por que o termo no proprietário? Porque quando você identifica alguém com um direito de propriedade, você percebe, você vislumbra esse direito de propriedade como? Vendo aquela pessoa usar aquele bem, vendo aquela pessoa fruir daquele bem. E aí você supõe que ela deve ter à disposição também, porque se ela é proprietária, ela pode dispor também. Então você vê que quando você retira daquela figura, daquele agente ali, do detentor da propriedade, do detentor do domínio, o uso e a fruição, quando você vislumbra, você associa a propriedade a quem está usando, a quem está fruindo. Então, você supõe que é uma segunda pessoa que tem só à disposição. Por isso se chama de nu proprietário, porque a veste da propriedade é retirada daquela figura temporariamente, mas adiante ela retornar. Tá certo? Muito bem. Aí, o que mais? Peraí, deixa eu só ver aqui. Tá, vamos ver mais. Continuando. Características, já falamos também. Direito real sobre coisa alheia, já falamos, já, que você tem aquela divisão, né, aquela separação dos poderes, recai sobre a coisa, por quê? Porque direito real é sobre a régia, sobre a coisa, não em relação a pessoas. Tá? A primeira incidência é sobre a coisa. Aquele bem está em usufruto de alguém. Né? E há um no proprietário. Falei para vocês que geralmente o usufruto acontece em quê? Quando você tem situações de doações, na qual a disposição é entregue para outra pessoa, mas o usufruto é reservado, em geral, para o doador. Então, veja lá, você pega e me entrega, me presenteia com um imóvel, uma casa, mas você diz para mim assim, daí vou te presentear com a casa, mas tem uma exigência. Falei, qual a exigência? Uma exigência aqui, eu quero usufruir desse imóvel durante 5 anos, que é o tempo que eu tenho para construir outra casa, para me mudar. Aí a questão é de ordem sua. E aí eu concordo. Porque se eu não concordar, você não vai me doar nada. Concordo? Concordo. Você faz a doação para mim e fica dito lá, naquela escritura pública ali, de doação, que você me entregou perdão, na hora que você me doou, que você entregou para mim a propriedade, mas só num aspecto, na disposição. E reservou para você reservou, porque nós concordamos, para você o uso e a fruição. Tá certo? Então, em geral, isso acontece assim. São, em geral, atos voluntários, atos de liberalidade, atos de camaradagem, de bondade, de amizade, né, de fraternidade, coisas assim. Então, coloca lá. Direito sobre coisa alheia, já falamos. Depois de caráter temporário, ou seja, ele fica preso o quê? À morte do agente que detém o usufruto. Então, o usufrutuário, normalmente, é o quê? É temporalidade, é porque tem prazo, tem termo. 5 anos, 10 anos, 15 anos. Ou então, é vitalício. Vitalício também é temporário, porque todos nós, um dia, não teremos mais vida. Pelo menos aqui nesse mundo. Né? Então, você tem ali a temporariedade. Falamos sobre aquele tratamento quando você tem pessoa jurídica envolvida na condição de usufrutuário. Você, se não houver fixação de tempo, esse tempo nunca poderá ser superior a 30 anos. Motivo é o quê? É justamente o ciclo de existência, mais ou menos que já estudado, das pessoas jurídicas. Tá? Porque elas têm um início, um meio e um fim. Você vê que a sociedade, as associações, eles iniciam-se
né? E depois elas têm um ápice, e depois elas têm uma queda, né? Você vê como exemplo, e eu acho que eu falei isso antes para vocês, as empresas familiares. Né? Quando os fundadores das empresas familiares se vão, se retiram por morte ou por aposentadoria, que seja, os sucessores dão seguimento, sim. Mas depois, os sucessores dos sucessores dão seguimento? Sim. Tem um estudo, esse estudo é um estudo muito sério, tá? Que nessas empresas familiares, 95% delas não sobrevivem à segunda geração. Ou seja, institui alguém que passa para os seus filhos, que administra, mas quando eles vão passar para os netos do instituidor, a grande maioria ali já acaba. Por desinteresse dos netos, por falta de competência, que pode acontecer até com os filhos. Entendeu? Então, você chega na terceira geração, é pouquíssimo. E quarta geração é praticamente inexistente. Tá certo? Vocês podem olhar em volta de vocês, vocês podem ver comércio, atividades empresariais, você tá vendo? Não resistiu, porque o fundador, o criador daquela atividade se foi, aposentou-se ou faleceu, os herdeiros ingressaram no lugar dele, foram mais ou menos, mas quando os netos chegam, dificilmente eles vão tocar aquela empresa, aquela pessoa jurídica adiante. Então tem essa, porque a pessoa jurídica, ela tem um tipo de morte, só que é uma morte jurídica. Essa morte jurídica, exatamente o que o Renan falou, normalmente eles vendem tudo e vão viver de renda. Né? Essa morte jurídica é justamente a não finalidade, não atingimento da finalidade dela, do objetivo empresarial dela, consequentemente, a inadimplência, não fazer face mais às suas despesas. Eu conheço casos de Campo Grande mesmo, de patriarcas de empresas sólidas da região, que começaram a se lançar com seus excedentes, seus ganhos, na construção de imóveis para locação. Então, eu conheço casos de pessoas em Campo Grande, que já estão na segunda, terceira geração, netos, né, já caminhando para bisnetos, que nunca trabalharam. Porque dos patronos que tinham empresa, que trabalharam com afinco e que conseguiram patrimônio, houve o quê? Uma construção de patrimônio imóvel vasto, gente com 200 apartamentos, por exemplo, prédios inteiros, no Campo Grande como em qualquer lugar, outro lugar do mundo. E aí o que acontece? Aí trabalhar para caramba, de sol a sol, não ter feriado, não ter descanso, não parar para ver a família, né, não parar para cuidar de si mesmo e ficar debaixo de uma boa sombra lá, numa boa rede lá, tomando um bom mate geladinho com limão, vendo o jogo do Flamengo, o camarada fala assim, não, eu vou ficar em casa. Entendeu? Isso que é estranho, você quando vê a pessoa, você lutar igual um doido, não, porque eu estou construindo um patrimônio, porque eu não quero ver meus filhos sofrendo como eu sofri, tal. E aí depois descobre que quando ele fez aquilo ficar tão bom, no final ele acabou até, de certa maneira, até estragando um pouquinho a vontade de trabalhar dos filhos. Ele fala, vou trabalhar para quê? Papai já fez tudo, mamãe já fez tudo, está tudo pronto e acabado aqui? Não, eu vou só gerenciar essas coisas. Tem um ele é vivo ainda, Natália, aquele Chiquinho Scarpa, o Chiquinho Scarpa vem na família de gente com dinheiro, lá de São Paulo. E ele ficou gerenciando. Tem Rolls Royce e tal, não sei como é que está hoje, deve estar bem idoso já. Aí uma vez perguntaram para ele a questão se ele se considerava que nunca trabalhou, se ele se considerava um playboy. Ele falou assim, não, eu não me considero um playboy não, eu me considero um bom vivant. Aí ele disse, qual é a diferença, playboy e bom vivant? Olha só, o playboy é aquele que herda muito, põe tudo a perder e fica na miséria, perde tudo. O bom vivant é aquele que herda, não acrescenta um palito de fósforo que ele herdou, mas também não perde nada. E vive a vida inteira só gerenciando aquela riqueza que ele colocou, foi colocada nas mãos dele presente. E, então, eu sou um bom vivant. Ele falou, eu nunca acrescentei com nada, nunca fiz nada para patrimônio aumentar, mas também nunca fiz para perder. Uma história meio interessante. Cada caso é um caso. Por isso que ele tem essa situação de você atribuir um tempo de vida útil para as pessoas jurídicas. Isso é estudado. Tá bom? Tem muitos casos. Direito empresarial, isso é um assunto muito discutido. Tá? Depois, isso aí é um papo que, se fosse trabalhar sobre direito empresarial, eu trataria com vocês, um papo meio longo.
Mas é muito interessante, é uma grande história real. Então vamos lá. Depois, é inalienável. Ele não pode transmitir aos herdeiros. Por que não pode transmitir aos herdeiros? Porque, na verdade, o que se transmite aos herdeiros é a disposição. Mas esse poder quem tem é o no proprietário. Você não pode transmitir o usufruto, porque o usufruto é dado naquela coisa em prol de alguém. O objeto usufruto é aquele bem, é aquela coisa, mas sempre em prol de alguém, que é o usufrutuário. Então, ele não tem a disposição. Então, ele nunca vai ter a integralidade da propriedade. Como é que, quando, eventualmente, ele, o usufrutuário, morrer, como é que isso aqui poderia ser transferido para alguém se ele não tem a disposição? Porque quando você tem a herança implica em transmitir o bem herdado, a propriedade do bem. E se ele não tem a propriedade, só tem o uso e a fruição, como é que ele pode transmitir? Entendeu? Então, a lógica é essa. Por isso que ele é inalienável. Aí fala da cessão. Cessão, sim, não. Você pode explorar, aí é o fruir. Aquele bem, aquela área para plantio, por exemplo, aquela área que tem um galpão e a fábrica, isso aí você pode transmitir. Por quê? Porque é o direito de exploração, é o direito de uso. Você está cedendo o direito de uso, tá? Mas não é propriedade. Então você pode ceder, no caso do falecimento do frutuário, poderá haver a exploração do bem, fulano, mas aí ele continua como? Naquele aspecto do uso fruto, nunca no aspecto da disposição daquele bem que seria a forma de você alienar a propriedade, que é assim que acontece na herança, né? A pessoa recebe aquele bem para ela. Depois nós vimos lá os modos de constituição, e nós já vimos por determinação legal, a gente havia falado que tem situações que a lei institui usufruto, o exemplo mais clássico é o direito de usufruto que os pais têm em relação aos bens dos filhos menores na constância do pátrio poder, do poder familiar, que é o termo moderno, se tratar. Isso acontece por conta de uma imposição legal, que eles vão administrar os bens daquele filho menor, né, que está sob o poder familiar, então eles têm que administrar. Para administrar, eles vão ter que usar aquele bem ou fruir. E, claro, é evidente, adiante daquele menor se tornar maior, consequentemente atingir a capacidade de fato plena, ele fará jus àquilo que foi fruído pelos seus pais daqueles bens, podendo chegar até o ponto de promoção judicial contra os pais, poder haver uma prestação de contas, porque o tutor já tem que fazer obrigatoriamente, os pais só por iniciativa judicial, por manifestação do Ministério Público, coisa assim, tá bom? E tem a constituição mais usual, que é o ato de vontade, né? Que é o contrato, a gente firma um contrato, você doou para mim aquele bem, né? E reservou para você o usufruto, ou então o testamento também, que você entrega, que aquilo também é uma recepção de uma propriedade de um bem de forma gratuita, né? O herdeiro, ele recebe, mas diz assim, mas entregando, mas haverá usufruto, né, da minha mulher, de um filho mais jovem, alguma coisa assim. Aí a engenharia do testamento é que vai delimitar como vai ser feita aquela constituição daquele usufruto, tá bom? O objeto, a gente sempre supõe que o usufruto é só de bens imóveis, mas não, pode ser também de bens móveis, tá? Como regra, são bens móveis, mas são inconsumíveis e infungíveis, né? Podem destruir pelo uso, como regra, e não podem ser trocados por um outro bem idêntico, porque são infungíveis. Lembra que na fungibilidade você conhece todo bem fungível por excelência, por natureza, que é o quê? O dinheiro, né? Instrumento de troca. Né? Exatamente. Então tá lá. Objetos são bens móveis ou imóveis, sua lei diz, ressalvado o tesouro, naquele caso, você está usufrutuário, está lá, usufruindo de uma área, do terreno. Alguém vai lá e encontra um tesouro. O tesouro, aquela partição, metade para o dono do terreno, tá? Como no proprietário nada faz e nada pode fazer no uso e a fruição, e quando você acha o tesouro, aquilo é a fruição, foi fruto obtido daquela área. Então, esse valor da partição, quando é o terceiro que encontra, tem que ser dado para quem? No proprietário ou para o usufrutuário? Não, para o usufrutuário.
que isso a lei diz, que é ele que tem a legitimidade de se investir no direito de haver aquela vantagem econômica, advinda do Tesouro. Muito bem. Né? Depois, classificação das espécies de usufruto. Nós vimos que ele pode ser legal, pode ser convencional, a gente já falou sobre isso. Adiante, né? A imposição da lei, que constitui, ou a convenção entre as partes, que assim avançam, assim combinam, ajustam, né? No contrato celebrado. Depois, quanto à duração, a regra que ele é temporária, 5, 10, 15, 20 anos, e a gente pensa que a regra é o vitalício. Para mim, para minha mulher, enquanto um dos dois estiver vivo e tal, 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 mas o vitalício é uma exceção. Em geral, o usufruto seria temporário. Né? Não tem problema, porque, na verdade, a gente sabe que até o vitalício acaba sendo temporário. Só que um temporário subordinado a uma condição resolutiva, quer dizer, um evento futuro incerto, não na existência dele. Morrer, todo mundo morre, mas no tempo, no momento da morte. Né? E o da temporária é quando você dá um tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Alguma coisa assim. Quanto ao objeto, você tem o objeto próprio e o objeto impróprio. O que é o objeto próprio? A coisa que é inconsumível e a coisa que é infungível. O impróprio, que chamamos de quase usufrutos, vem do direito romano também, é o inverso. Se você puder colocar como objeto de usufruto uma coisa consumível, o que vai acontecer? Só os frutos das árvores do terreno foi dado o usufruto da pessoa. Consumível. É para comércio, né? Uso imediato, alimentação, coisa assim. E os infungíveis, o fungível, você pode trocar por outro de mesmo gênero, mesma quantidade, né? Mesma qualidade. Mas nesse caso tem um tratamento legal diferente. Por quê? Não, porque aí você tem que determinar como é que estava quando foi entregue aquela plantação para o frutuário, como ele devolve até o final do tempo, se indeniza, como indeniza, não, diferença, agora tem menos, você paga mais, agora tem mais, você retira, então o próprio proprietário tem que indenizar, vai depender do acerto, do ajuste feito na relação negocial, tá? Até porque é um tipo de usufruto incomum, tá? Porque dá muita discussão judicial. Depois, você tem quanto à extensão e pode ser universal. Universal é quando assim, ó, você vai usufruir disso tudo. De tudo foi universal. Aí usa-se muito esse usufruto universal, os exemplos estão aqui, que é a herança. Então, está aqui, ó, deixo metade que eu tenho de patrimônio para fulano de tal, em usufruto de ciclano. Então, o proprietário é um, o testador vai indicar, né? Ou se não fosse apenas o herdeiro legal, assim, ó, aquele que couber, sabe, deverá entregar em usufruto para fulano. Então, você balizou aquilo ali, mas o que tiver. Pode ser usufruto de 10 casas? Pode ser usufruto de uma casa? Pode. Depende do que houver naquele momento, da universalidade. Ou é tudo, ou uma parte do tudo, do todo. Tudo bem. Fundo de comércio, eu falei para vocês, fundo de comércio, você estuda um direito empresarial, você negocia uma sociedade, uma associação, vamos colocar uma empresa, que é muito, porque fundo de comércio é coisa ligada a direito empresarial, a empresas, né? A empresa, quando você negocia a empresa, negociou lá a fábrica de doces. Legal. Está negociando o quê? A fábrica, o galpão, as máquinas, o estoque, os veículos, tal. Ele disse, mas essa minha fábrica de doce está no mercado há 30 anos e ele é muito bem aceita. Ela tem um nome renomado, a gente trabalha com boa qualidade, isso aí também faz parte do fundo de comércio, tem preço. Né? Muita gente compra, tem preço. Esse é o fundo de comércio. Então, quando ele fala extensão, ela é universal, porque é o tudo. Você, quando adquire aquela empresa, você adquire inclusive a clientela. Né? Estou dando um exemplo aqui que me veio à cabeça. Quando a extinta Nossa Embaixo foi negociada com a atual mantenedora, o que aconteceu?
Na transação, que eu não sei qual foi, como foi, uma questão minha, que é uma questão de relação comercial, os alunos, entre aspas, também fazem parte do negócio. Por quê? Porque a escola tem 3.000 alunos, vai dar um valor de negócio. A escola tem, como eu sei que essa instituição adquiriu no interior de outros estados, instituições que tinham cento e poucos alunos só. Então você vê que o valor vai reduzir. O potencial, a expansão, a quantidade de demanda, né? A clientela, é uma clientela, vocês são clientes também, é uma relação de consumo sui generis, muito mais sublime, né? Não é comprar e vender cebola, lógico, mas isso tudo é precificado. Então está aqui na extensão também. E extensão particular é quando você tem lá o fruto da casa, do veículo tal, da máquina tal, do apartamento tal, do galpão particular, quando você tem um objeto, que pode ser mais de um, mas pode ser mais de um objeto, mas estão todos o quê? Determinados. Né? E de lá ainda pode ser pleno ou restrito, e pode ser aqui, ó, você pode usufruir dessa área imóvel toda. Ah, você pode usufruir de metade dessa área. Essa metade vamos delimitar aqui num ato formal, uma celebração de um documento. Né? Então você teria o quê? Pleno, a área toda é tua, restrito, olha, só 30% da área, só a metade da área, coisa assim. Também é uma fonte de classificação. Você fala em extensão também. Né? Universal particular, pleno ou restrito, que é uma subpartição, tanto universal quanto particular. Depois, final da conversa de ontem, contra os titulares. Né? A exerção desse usufruto vai ser simultânea, ou seja, mais de uma pessoa irá junto com outra, ou outras exercer o usufruto no mesmo momento. Ah, eu e minha mulher, né? Eu e meus irmãos, alguma coisa assim. Então, mais de uma pessoa simultaneamente. E tem a tal da a titularidade sucessiva, de um passar para outro. Só que essa de um passar para outro, ela é vedada no direito brasileiro, porque ela vai inferir sobre o direito de propriedade de um terceiro. O que quer dizer isso? Se a pessoa dá em usufruto um bem para outra pessoa, então o doador, para o donatário ou para o donatário, aquele bem usufruto, ele diz assim, ó, quando vai durar por 5 anos, quando findar o 5 anos de usufruto, esse será transferido para, então, Ciclano e Beltrano transferem para, né, para fulano. Na hora que você fizer isso, o que acontece? Quando o usufruto está sendo exercido, e quando ele cessa pelo tempo e ele é imediatamente passado para outra pessoa, o que vai acontecer aqui? A vedação tem a ver que essa titularidade está misturando usar e fluir com disposição. Porque o no proprietário está criando, porque na hora que ele está usando e fluindo e marcando prazo, o prazo é do usufrutuário. Vai terminar. Então, ele não pode. Então, aí, quando acabar, você vai passar para outro. Não, porque ele só tem o usufruto, ele não tem direito de dispor. Então, ele não pode transferir para um terceiro. Então, o que ele tem que fazer? O do proprietário encerrou com um, o tempo que ele deu, o termo final do usufruto, ele vai o quê? Ceder para outro. Mas não há uma obrigatoriedade que pode ser imposta por aquele que antecedeu no usufruto, entendeu? Que é uma impropriedade técnica isso. Ou seria uma impropriedade técnica se isso acontecesse. Tudo bem. Isso foi o papo de anteontem. Vamos ver hoje, então, a conversa do encontro 24. Que é a continuação e conclusão do usufruto. Vamos lá. Até aqui foi tudo bem, né? Tudo bem. Então, vamos ver aqui agora. Os direitos do usufrutuário. Direitos, deveres, tal, tal. Vamos ver, passo a passo, como é que, o que recai, o que protege o direito, ampara ao usufrutuário. Então, são os direitos. Artigo 1394 do Código Civil. O primeiro deles é a tal da posse direta e indireta. Vocês, quando estudaram contratos em espécie, vocês estudaram contrato de locação. E lá vocês viram o quê? Que quando acontece a locação, o locador transfere a posse para o locatário, mas reserva também posse para si. Isso é justamente o quê?
contrato de locação ele gera uma bipartição da posse. O que quer dizer isso? Aí já vem não é o fato, mas é o direito. Ele pega a posse e ele cerra a posse, ele divide a posse. Ele fala assim, olha, vamos dividir a posse em quem exerce fisicamente, diretamente, e aquele que tem uma função subsidiária, complementar, que a exerce de uma maneira indireta, que é o subsidiário, complementar. Então ele colocou, ó, direta é o locatário, indireta é o locador. E aqui também vai acontecer isso. O usufrutuário vai ter a posse direta e o no proprietário, a semelhança do que acontece na locação, a semelhança, vai ter a posse indireta. Ele pode também defender, proteger aquela posse, tanto quanto o usufrutuário pode. Você gera uma certa solidariedade, ou pelo menos uma subsidiariedade na exerção dos mecanismos protetivos da posse, tá? Os procedimentos judiciais, coisas assim. Então, de lá, primeiro direito que ele tem, direito de defender sua posse. Então, por isso que tem posse direta e indireta. Do frutuário tem direito de defender a posse, sim. E o no proprietário também teria também? Também. Por quê? Por causa da subsidiariedade. Posse direta, posse indireta. Pode também promover a defesa da posse, tá? Porque ele também é interessado. Já que você tem a propriedade destrinchada em dois campos. Então, ambos são interessados e sujeitos legítimos da propositura de ações judiciais, no sentido de quê? De garantir a posse, né? De reaver a posse, aqueles que a gente já viu em momento passado, né? Aqueles mecanismos processuais. Bom, depois tem o direito de usar e fluir, porque justamente daí vem o termo usufruto. Usar, eu posso ficar lá, posso deixar fechado. Fluir, eu posso alugar, eu posso emprestar, eu posso vender coisas dali, retirar produção, né? Negociar os frutos, haver para mim os frutos e negociar esses frutos. Isso é possível também, certo? Aí depois lá, direito de administrar a coisa independentemente do proprietário. Por quê? Porque no proprietário ele fica ali, ó. Ele fica ao lado, ele fica numa posição de uma certa subalternidade, né? Ele entra só numa necessidade, só numa defesa, alguma coisa assim. Como regra, quem vai defender, quem vai administrar aquele bem será o usufrutuário. Se ele vai ter os bônus, vai ter os ônus também. Tem que tomar conta, ele gerencia em prol dele próprio. Depois, por último, o direito de percepção dos frutos e produtos. Quer dizer, o que são frutos? Naturais, civis, empresariais. Naturais. A pessoa me deixou usufruir aqui uma plantação de um cafezal. Então, eu vou colher, eu vou preparar, eu vou secar, vou moer, eu vou vender. Fruto natural. Fruto civil. Aí eu vou arrendar uma parte. Aí eu vou emprestar uma parte para uma pessoa que está em dificuldade econômica para trabalhar um pouco aqui, eu consigo ver alguma coisa para ela. Pode ser até uma fábrica, né? Estrutura fabril, algo assim. E os frutos empresariais, né? Porque eu falei para você, o fruto civil, vou arrendar, vou receber um valor. Isso é fruto civil. Vou alugar. Fruto empresarial. Não, eu vou empreender uma atividade empresarial aqui, com o intuito de haver para mim os lucros advindos dessa atividade, já que ela será minha. Tá certo? Mesma coisa. Percepção de frutos. E produtos, o que é? Diferente de fruto para produto, isso aí é uma diferença. Cada doutrinador fala uma coisa, tá? O produto fala assim, aqueles não renováveis, coisas que tá, os frutos são renováveis, os produtos não são, você vai retirando, eles vão se esvaindo, né? Então, você também tem a questão da produção, que é aquela utilização daquele bem dado em usufruto, mas de tal sorte que o que vai sendo retirado vai sendo recompletado. Exemplo, uma mina. Né? Você está tirando carvão, mineral, tirando lá, sei lá, minério de ferro, coisa assim. Então, aqui você vai, porque o produto em geral é aquele que não se recompleta. Você é retirado, ele não se repõe. Os frutos, como regra, eles são sempre renováveis, sejam eles naturais, civis, empresariais. Muito bem. Depois, modalidades peculiares de usufruto.
Você tem aqui umas situações que a lei é que fala sobre isso, tá? A peculiaridade, porque ela não é aquele usufruto usual que a gente vê no dia a dia. E o legislador cuida disso aqui, ó. Título de crédito. Então você pode usufruir. Quer ver? Eu falo assim, olha, eu tenho aqui, ó, R$ 100.000 em notas promissórias para receber duplicatas, né? Porque os títulos de crédito são o quê? Cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio, né? Coisa assim. São aqueles documentos que te dão crédito, né? Que tem natureza empresarial. Inclusive, você estudou isso aí no antigo direito comercial, de direito empresarial. Aí o que acontece? Aí a pessoa, você vem e fala, daí, ó, tem aqui, ó, eu tenho 500 mil para receber em duplicatas, né, de negócios que eu fiz, vendas que eu fiz da minha empresa e tal, eu vou te dar o direito de usufruir de 10% disso aqui, 50 mil, então aqui, ó, você poder receber aí a cada 6 meses uma quantia e tal. Você pode fazer? Pode. E o que acontece a modalidade peculiar? Porque se por acaso eu for receber aqueles valores constantes do título de crédito e os devedores não pagarem, vão acontecer acréscimos, ora contratuais, ora legais, ou a conjunção de ambos, e aí aquelas vantagens, aqueles acréscimos vão ser para mim. Então, uma multa, correção monetária, coisa assim, vão ser do meu, como usufrutuário, vão ficar na minha esfera. Então, há um tratamento diferenciado. Aí depois de rebanhos. Rebanhos é simples. Você dá para uma pessoa, você está vendo aqui, ó, tem 200 cabeças de gado ali, tem gado leiteiro e tal, tem gado de corte, tem bezerro. Então, fica para você por 4 anos, 5 anos. Então, bom, leite é fruto, né? E é renovável. E é um fruto natural. Então, eu vou retirar o leite, vou processar, mandar para a cooperativa, então vou vender aquilo ali. Muito bem. E no rebanho, quando você tiver gado que não é de leite, é leiteiro, é de corte, aí eu não, eu negocio. Eu vou abater, eu vou vender para abate, tal, tal, tal. Então, mas quando eu for devolver, quando acabar o meu usufruto, eu tenho que devolver a você aquela quantidade de cabeça de gado divididos para cá. Tem tantos bezerros, tantas vacas leiteiras, tantos animais de corte. Tem que te entregar a mesma porção, salvo se nós fizermos algo diferente no contrato, mas se nada for dito, é isso. Extinto. Encerrado o usufruto, eu te devolvo tudo igual. Pô, mas daí vai ser difícil, hein? Pô, 10 vacas de leite, agora se não tem 10, tem 5, tem 15. Bom, se não der para devolver na mesma razão, vamos avaliar quanto aquele rebanho custa agora, quanto ele custava na época, se houver um diferencial entre o benefício e o complemento, se houver em meu benefício, você restitui para mim aquela diferença, entendeu? Eu estou entregando mais animais que recebi, de melhor qualidade, ou o contrário, e aí você vai lançar o bônus e o ônus para quem tiver direito a isso, você entendeu? Tudo bem, por isso que fala que são peculiares, tá? Bens consumíveis, tem a primeira coisa, coisa que se destrói, tá aí, ó, você pode recolher essas mangas, esses abacaxis aí, 3 anos, né? Tantas colheitas, tal, tal, tal. Então acontece. Bom, quando eu chegar de volta, você me entregou lá a plantação de abacaxi, os abacaxis lá pela metade do crescimento. Tal. Quando eu devolver para você, eu tenho que estar aqui, com aquela quantidade também te entregando, salvo se houver uma tratativa diferente do contrato. Senão, aplica-se a lei. Aí o que vai ser feito? Pô, mas abacaxi eu estou te entregando, então uma lógica quando você me entregou, tem mais quantidade, eu aumentei a produção. Aí você me indeniza. Você me devolve. Se for o contrário, eu tratei mal, perdi pé de abacaxi, tiveram doenças, coisas assim, aí você calculou, tá menor do que quando eu te entreguei, então vamos calcular e eu te indenizo a diferença, entendeu? Assim que funciona a mecânica, salvo disposição contrária, realizada entre os contratantes. Depois, Florestas e Minas, a regra também é essa. Retirou, por exemplo, floresta, você pode cortar X árvores, tal, tal. Tem a questão também de natureza estatal. Pode ser feito ou não. Uma mata de eucalipto, pode? Pode sim, não é natural, é plantada, então você pode retirar. Quando você devolver, bom, quando devolver, eu te entrego os eucaliptos com X anos de idade, com X metros de altura,
e agora estão menores, você cortou e plantou e não deu tempo, então temos que fazer aqui um ajuste de perdas e ganhos. O princípio é praticamente o mesmo quando você não tiver um acordo avançado, tratado diferentemente. E, por último, né, aquela universalidade ou cotas partes, quer dizer, quando você tem, que nós falamos lá, ó, tu vai ficar com metade do patrimônio que eu deixar a título de herança, ou você vai ficar com metade desse terreno aqui, você vai ficar com um terço dele, usufruto, mais um terço para o outro, um terço para o outro. Então, nós vamos ver, é peculiar, porque tem que haver divisões. E vai haver tratamentos diferenciados. Alguns usufrutuários tratados de um jeito, outro de outro. Os negócios vão determinar isso. E como é que, no final do usufruto, no término do usufruto, como é que vai ser feita a restituição ao status quo ante daquele bem no proprietário. Entendeu? Por isso que elas são peculiares. Têm que ser estudadas à luz da lei, à luz do contrato que você celebrou, que você ia para o cliente fazer, ou a aplicação dessas cláusulas contratuais, ou a aplicação da lei pura e simples, quando houver omissão na formalização do negócio jurídico, tá bom? Não é interessante, mas esses são capítulos próprios, para ser estudados em até módulos próprios, eventualmente até no próprio direito empresarial. Depois, ó, deveres do usufrutuário. Então, no artigo 1400 a 1409, que eles são, em linhas gerais, os deveres é o seguinte: o usufrutuário tem que manter o bem que ele recebeu no usufruto, tem que conservar, tem que arcar com tributos, porventura incidente sobre aquele bem que lhe foi dado em usufruto. Mas pode ser diferente? Pode ser diferente. Como? Se houver uma relação contratual que divirja, que seja distinta do imperativo legal. Se a gente não falar nada, a regra é essa. É dever do usufrutuário o quê? Conservar o bem. Né? Manter o bem em condições de uso, arcar com tributação, né? Fazer aquelas benfeitorias necessárias. Daquilo é um dever próprio dele como usufrutuário. A lei diz isso. Né? Devolver em boas condições. Se devolver em más condições, ele tem o dever de restituir valor da diferença que porventura houver numa da restituição em prejuízo no proprietário, entendeu? Então, o legislador dá uma série dessas regrinhas para essas questões. Não é? E aí você tem ali nos deveres, você tem a situação de obrigações anteriores, obrigações simultâneas e obrigações posteriores. Olha só. 1400. Vamos lá. Tem pouca luz aqui hoje, dá para eu enxergar. Eu gosto mais de penumbra, assim, gosto da claridade. Não. Eu estudo mais com foco em cima. Vamos ver lá. Deveres do usufrutuário 1400. Usufrutuário, antes de assumir o usufruto, olha só, isso é interessante, porque o que você tem que fazer antes? Você propõe usufruto, sim, é de uma área, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer um rol, tenho que anotar tudo, as condições, tá? Para poder apresentar para você no negócio, para a gente poder ver o que está sendo entregue, para poder cobrar o que vai ser devolvido. Então, de lá, ó, o usufrutuário, antes de assumir usufruto, inventariará. Inventário é isso, né? Você anotar tudo, fazer um rol, não é isso? Na relação à sua custa, porque aí eu que vou bancar isso. Ah, mas é antes de fazer tudo isso, sim, mas isso é uma condição pré-existente, né? Ela é como se fosse um pré-contrato. Né? A sua custa, os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e vai dar caução ou garantia, né? Fidejussória, o réu, fidejussória é documental, real pode ser o quê? Hipoteca, pode ser penhor, fidejussória é assinar promissória, não é? Fidejussória é uma garantia quilografária, é a minha palavra traduzida num documento, tá certo? Que você tem em mãos. Não é real porque não se configura de imediato numa coisa diretamente, né? Então, ela pode ser fidejussória, fidelidade, né? Então, é a garantia dada pela fidelidade. Através de quê? De um escrito, de um ato documental. Fidejussório real, se lhe exigir o dono, que você pode falar, não, tudo bem, não precisa garantia não, vale a confiança que nós temos um no outro, até porque o usufruto tem muito a ver com essas relações sentimentais,
fraternidade, de amizade, coisas assim. Mas negócio entre amigos é sempre bom fazer escrito. Porque senão amanhã você leva prejuízo e perde um amigo. Entendeu? Porque é sempre assim, não, mas eu não disse isso, não era bem assim. Porque a interpretação de palavras é complexa. A boa interpretação é o quê? Não, vamos, como nós somos amigos, mas tem aquele velho adágio, lembra? Amigos, amigos, negócios à parte. Você faz questão de fazer assim, por quê? Porque o documento está ali, ele tem a cópia dele, você tem a sua via, eu tenho a minha via. Se por acaso houver algum tipo de um pré-litígio, né? Uma discussão acerca de alguma coisa na extinção ou durante o exercício, a gente vai lá no documento, não, está aqui, ó, combinamos isso assim, porque às vezes a nossa memória às vezes é fraca, e a gente esquece aquilo que nos prejudica, a gente só lembra aquilo que nos beneficia, né? A memória seletiva, né? Que não pode existir, então está lá. Então, pode não exigir, vetar-lhe ou velar-lhe pela conservação, a entrega, né? É uma prevenção, exatamente, isso aí, entregar os fins do usufruto. É que eu digo a vocês, se vocês querem fazer algum tipo de negócio, evita negócio com parente, evita negócio com amigo, tá? Se for inevitável, documente, como se fosse um negócio feito de pessoas estranhas. Por quê? Porque a maneira de você manter as boas relações familiares será assim. Uma boa maneira de você manter as relações mais importantes que os seres humanos têm, que são relações de amizade, de respeito, vai ser mantida também. Entendeu? Não é dizer que você está preocupado, não. Eu estou preocupado das nossas relações sociais, né? Familiares ou fraternas, né? Os grandes amigos. Então, faz aquilo no papel, bem feitinho, né? Bem anotado. Depois lá, temos ali, ó, outra obrigação anterior, né? Aí diz lá, ó, parágrafo único. Não é obrigado a calção o doador que se reservar o usufruir da coisa doada. Então, ele não tem que dar garantia nenhuma, porque eu doei, você doou para mim o bem. E, nesse caso, você é o doador que reservou o usufruto. Como você me doou, você me presenteou com o próprio bem. Então, por que você vai ter que me dar uma garantia? Porque a própria confiança é mais suficiente. Isso é o que diz o parágrafo único do 1400. Muito bem. 1401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar calção suficiente perderá o direito de administrar o usufruto. Quer dizer, ó, eu não tenho a garantia. Ou então, sem a garantia, eu não faço negócio com você. Não posso fazer. Tudo bem, então perde o direito do exercer o usufruto, de administrar o usufruto. E, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante calção, a entregar ao usufrutuário o rendimento dele. Quer dizer, não deu para fazer tudo, mas uma parte dá. Então, vamos fazer aqui. Eu tomo conta e, na tua calção reduzida, eu te entrego também o valor reduzido e tudo vai ser realizado de uma maneira justa. Muito bem. Né? Deduzidas as despesas de administração, que ele pode cobrar também. Entre as quais se encontra a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Porque aí tem discussão, vai ser o proprietário que vai ter que administrar aquilo ali, porque a gente não teve condição de garantir o negócio, aí vai ter quanto a gente vai receber, se não houver um consenso, vai ter que ser fixado judicialmente, a título de administrador, que você vai receber como no proprietário, ao ter que administrar o bem que você me entregou em usufruto. Tá bom? E depois, obrigações simultâneas ao usufruto. Conservar a coisa. Falei para você já. Fazer reparações ocasionais. Pagar essas contribuições, impostos, que tem a ver diretamente com o bem, com o imóvel. Não aquelas que beneficiam o no proprietário. Que aí quem tem que pagar é ele. Então o imposto é nosso. Está pelo uso ali. Porque o imposto, por exemplo, sobre imóvel, ele se refere ao que? A propriedade ou a posse. É sempre assim. Então, se a gente tem a posse direta, são os primeiros da fila para o pagamento. Depois, ele fala de reparação módica aqui. Reparação módica é razoável. Então, o que quer dizer isso? Ó? Deveres, ó.
1402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Mas a terra ficou exaurida por causa da plantação. Mas é assim mesmo. Planta-se lavouras temporárias, a terra vai exaurir. Mas você tinha que ter recomposto a terra, pusesse no contrato. Senão quem arca é o no proprietário. Né? Depois, 1403. Incumbe ao usufrutuário despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu. Eu já falei com vocês. Prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Você ganhou, teve lucro, tem imposto de renda. Né? Produziu, tem ICM. É com você, usufrutuário. Não é? Pela posse do imóvel, posse direta é tua. Então, o IPTU também é teu. O imposto rural. Não? ITR. Coisa assim. Que é imposto federal, imposto municipal, né? Vai ser diferente caso a caso. Depois, 1404, incumbem ao dono as reparações extraordinárias que não forem de custo módico, quer dizer, coisas que têm que ser feitas de manutenção, que são, porque olha só, teve um problema seríssimo ali que não está coberto pela visão de usufruto. Então, aí o dono, que é o beneficiário, que se ele não cuida do que é dele, quem perde patrimônio é ele. Não há vantagem para o usufrutuário. Então, ele vai ter a vantagem que vai arcar. E quando ele fala custo módico, aquilo que é razoável de ser pago, né? E as que não forem de custo módico, quando o valor é razoável, mas o usufrutuário pagará os juros do capital despendido que foi necessário à conservação ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Então, quando for um negócio que tem um valor muito alto, você não pode jogar contra o usufrutuário em cargos muito grandes. Senão você até desnatura a visão do usufruto, da fraternidade, então aquilo vai ter que ser tudo objeto de uma apreciação caso a caso, entendeu? Não é sacado para todo mundo a mesma solução. Aí depois lá, o 1404, falamos, né? Não são módicas aqui, ó. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em um ano. Quer dizer, você ganhou 9 mil. A despesa, se for superior a 6 mil, não é módica. Aí ela cai para onde? Cai para o colo do proprietário. Entendeu? Cada caso vai ser um caso. Segundo, se o dono não fizer as reparações a que está obrigado, aí no proprietário, não é isso? E que são indispensáveis à conservação da coisa, o frutuário pode realizá-las cobrando a importância despendida. Porque pode ser feito também, estou te notificando, está ruindo lá, está tendo erosão, não sei mais o que, é melhor você fazer, porque o bem é teu. Aí ele não faz, aí o usufrutuário, para poder impedir aquela perda, o que ele faz? Ele vai e faz. Quando ele faz, despende valor, ele tem direito o quê? Ao regresso, né? Ao retorno, à indenização, à devolução daquele valor. Isso é um princípio geral de direito, né? Isso não dá enriquecimento sem causa. Né? Você pagar despesas que são minhas. Tem que restituir essas despesas para você. Muito bem. Depois, obrigações posteriores. Já tem as posteriores. 408 e 1409 aqui, ó. Se um edifício sujeito ao usufruto, então tem que... caiu o prédio. Raio, desmanchou um pedaço, erosão, sei lá, caiu naturalmente. E se aquilo ali acontece, e aquilo é o bem do proprietário, e não tem nenhuma, o usufrutuário não obrou com nenhuma responsabilidade ali, é o proprietário, é o dono que vai ter que fazer o reparo, tá certo? Isso aí é uma obrigação posterior, quer dizer, acabou o usufruto, o que está acontecendo lá, quem vai arcar é o proprietário. Então, de lá, 1408, se um edifício sujeito ao usufruto for destruído, sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo. Para poder restituir o usufruto, não dá, não tem dinheiro, acabou o usufruto, está extinto. Eu não tenho condição de reconstruir para te entregar a volta de novo para o usufruto, então acabou sem ônus para ninguém. Tá? E nem o usufruto vai se estabelecer. Se o proprietário reconstruir a sua conta para ele gastar tudo,
e reconstrói o prédio, tá bom, volta para mim. Não, não. Então, que tiver despesa, dirá o proprietário. Então, agora, o usufruto já foi extinto naquele momento que você que deveria ter arcado para você se beneficiar depois. Seria essa a discussão. Né? Uma indenização de seguro, se houver seguro, indenizar, e aí o seguro foi utilizado para reconstruir o prédio, o seguro do prédio, daquele imóvel ali, reconstruiu, aí restabelece o usufruto. Por quê? Porque não houve desembolso por parte do dono. Em geral, o seguro está sendo arcado, em geral, o próprio usufrutuário, então o benefício é dele. Para fechar aqui, 1408, falamos já. 1409 também, se fica subrogado no ônus do usufruto em lugar do prédio, a indenização paga se for desapropriado ou a importância do dano, ressarcido pelo terceiro responsável, caso da danificação, no caso da danificação ou perda. Né? Então, você diz, o usufruto mantém-se ainda, esse ônus, né, em relação àquele que era o usufrutuário original e ao dono do prédio, então você vai manter, por quê? Quando você tem uma indenização, uma desapropriação. Ah, mas então já está desapropriado, então tem que sair. Tudo bem, então ele vai lá e, eventualmente, ele restitui uma parte daquilo para o usufrutuário quando aquilo é por tempo determinado. Calcula o tempo, quanto a pessoa explorava ali, quando recebia, e aí você partilha, porque ali você tem direitos relativos à propriedade distintos para o proprietário e para o usufrutuário. Isso é lógico. Né? Muito bom. Para fechar, extinção do usufruto. Você tem o 1410, que é o usufruto vitalício, aqui enquanto vida tiver. Né? E aí o legislador fala aqui, ó, o usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. Ela aí faz o cancelamento, a gente faz um acordo, vamos junto lá, documentamos aquilo ali, pode ser feito judicialmente também. Então, primeiro, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Né? Ele não quer mais usufruto. Vai lá e declara a renúncia e cancela o usufruto. Faleceu, vai com a certidão de óbito lá do usufrutuário. O agente, o negócio de destino, já que ele foi intervir, faleceu. Esse direito não é transmissível hereditariamente, né? Então cancelou também. Depois, pelo terceiro, perdão, pelo termo, perdão, de sua duração. Então, por 5 anos, chegou no quinto, passaram os quinto ano, o quinto ano passou-se, vai ser cancelado automaticamente. Depois, ó, pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto for constituído, né? Pessoa jurídica que é no proprietário, aí você cancela, em favor de quem o usufruto for constituído, ou se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data que começou a exercer. Então, se a empresa foi extinta, acabou o usufruto. Se por acaso, né, você está dentro do prazo, esse prazo pode ser superior a 30 anos. Que 30 anos ele tem a extinção por força da lei que a gente já conversou. Certo? E para terminar, fala a ação do motivo que se origina é para tirar abacaxi. Mas não, abacaxi tem uma praga lá, está tudo doente, morreu toda a plantação. Tem mais o motivo, né? Então, naturalmente, ele é cancelado. Depois, para a destruição da coisa, para as disposições dos artigos, quer dizer, vendo aquela parte de seguros, apropriação, mas quando a coisa, o objeto do usufruto é destruída, o usufruto vai ser cancelado, salvo nas exceções previstas naquele momento dos direitos, dos deveres do usufrutuário, naquelas obrigações simultâneas ao usufruto. A gente já falou. E aí, por fim, né, o 1410, né, o vitalício, a culpa dele, que ele largou de mão, deixou para lá, o frutuário foi descuidado, né, desprezou o bem que lhe foi dado, e, por último, o não uso. A pessoa vai lá e não ocupou, não foi morar, não foi plantar, não alugou, não arrendou,
Nada fez. Então, esse nada fez, esse descaso na destinação também implica no cancelamento. É como se eu estivesse desprezando o presente que você está me dando. Entendeu? Isso aí é ingratidão. Então tem que também ser um motivo de cancelamento. Tá certo? Aí ele fala aquele caso, que o seu usufruto do 1411, o usufruto for simultâneo, faleceu um, e se dá para dividir aquele usufruto daquele bem, por exemplo, imóvel, em partes, uma área muito grande, você pode dividir em duas partes, morreu um dos dois usufrutuários, por exemplo, no usufruto simultâneo, você extingue o usufruto de uma parte daquele bem que pode ser negociado, ou então ser judicialmente resolvido isso aí. Tudo certo. Legal. E depois é a prescrição, porque não exerceu o direito, não exerceu o que tinha constava no contrato, cai na regra geral do artigo 205, a prescrição de direito, se a pessoa passar mais de 10 anos sem exercer, consequentemente o usufruto está ali, vai estar naturalmente extinto pela ocorrência da prescrição extintiva de direitos, o descaso, né, o não exercício daquele direito. Legal? Então tá bom. O usufruto para a gente é configurado nisso, e aí na terça-feira, né, a gente vê as unidades 19 e 20, encerra essa parte, já vou lançar a matéria para você discutir alguma coisa, e a gente até terça-feira que vem melhora o calendário, e provavelmente nas 2 semanas depois eu entrego para você a avaliação, para você me entregar no início do mês de julho, né, porque o tempo está correndo, está andando rápido. Então tá bom, vamos lá para o futebol. O Leandro já alertou a turma aí, que tem um futebol legal aí, ou então um programinha qualquer, né? Isso aí, Ana falou que começar o segundo tempo. Desculpa ter prendido você, mas não dá para não trabalhar. A Adélia também. Fiquem com Deus também. Não, um abração, Adélia, um abraço também, fica com Deus. Bom fim de semana, tá? Minhas amigas, meus amigos aí, um grande abraço, tá? Laísa também, boa noite, Renato. Falei com ele, bom jogo, vamos ver o futebolzinho. Se eu não vir, eu pego outro amigo meu para ver. Oi, Sara, boa noite, tá? Bom fim de semana. Falou, Leandro, um abraço. Falou, tá bom, obrigado, você também, fica com Deus, filho. Tchau, tchau. Oi, Mara. Até semana que vem também. Abração. Fica com Deus. Paulo também. Tá bom, Éder. Obrigado aí. Abraço. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.